vai falar de Abraão. Essa revista ela vai falar de Abraão, Isaac e Jacó, homens que cumpriram o pilar da fé e não quebraram as alianças eternas. Então, sobre estas alianças, Deus edificou a salvação da alma do homem. Deus tratou o espírito do homem através da vida desses três homens. Foram alianças inquebráveis. Por quê? Porque o tempo estava com pouca gente, a terra não era povoada, os homens eram primícias e não existia uma socialização, uma industrialização, não existia o mundo que existe hoje para nós vencermos. Nós estávamos sobre um princípio. E hoje a lição vai tratar sobre Abraão, o servo de Deus, que diz o título: Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O texto áureo está em Gênesis 12:1. Abraão é muito falado por necessidade. E esse livro ele é muito lido, bastante conhecido. Então não vai ser difícil nós fazermos as colocações principais da chamada de Abraão e da importância de Abraão no pilar da fé, da importância de Abraão como homem da maior aliança chamado por Deus. E aliança eterna. Essa aliança não havia quem pudesse quebrá-la. Então, Gênesis 12:1 diz: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Casa do pai, terra e parentela. E ele só tinha apenas um esposo, ele não tinha filhos. Então Deus o chamou em Ur dos Caldeus. Abraão era o quarto neto de Noé. Noé, quando volta para a arca, Noé volta um servo. Noé era o sacerdote da sua casa. E dos seus filhos a terra foi povoada. A geração de Abraão, eles já tinham dividido todas as terras e todas as localidades. Quando Noé volta para a terra, ele situa os rios principais da qual ele viveu e ele podia mapear e nortear a terra. Então os rios foi um dos meios pela qual os homens eles norteavam os lugares da terra e localizavam os lugares principais na época de Abraão. Então uma dessas dificuldades de existência foi localizar as regiões que precisavam estar habitadas. Isso sendo dirigido pelo coração de Deus nas mãos e na direção de Noé. Então no quarto filho, que é Abraão, Abraão recebe essa chamada de Deus com 75 anos. Então, Deus não chamou Abraão adolescente, ele não chamou Abraão adulto, ele chamou Abraão já ancião para sair da sua terra e da sua parentela, da casa de seu pai, que era uma terra de idolatria. A verdade prática diz assim: a chamada de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. É uma singularidade muito grande, porque todos nós somos chamados como Abraão. Todos nós. A nossa fé tem nível e modelo na de Abraão. E como experiência própria, eu deixo aqui o meu testemunho. Eu não conhecia nem a história de Abraão. Quando eu me converti a Deus, no Evangelho, e eu vi falar de Abraão, eu senti dentro de mim que ele era. Senti dentro de mim a fé que ele tinha se posicionado, porque eu sentia na minha fé que era a mesma fé de Abraão, e isso foi muito incrível. Quando eu percebi, na época eu não decidi, mas eu sentia que a experiência se igualava a daquele homem, daquele pai da nação e da aliança maior. Mas o tempo foi que me trouxe o conhecimento. Então a lição ela vai trazer o texto bíblico de Gênesis 12, que diz: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e eu parti uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, que será uma bênção. Então, de Abraão, Deus chama para uma nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus chama uma
haviam adquirido, e as almas que ele acrescentava em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus, da casa do seu pai, e habitou em Harã. De Harã para Canaã já é a outra direção e o outro percurso que Deus deu para Abraão. Mas Harã não era que ele estava em Harã. Harã, ele habitou em Harã, mas já havia obedecido a voz de Deus e já havia se retirado de Ur dos Caldeus. E passou Abraão, quando ele chega em Harã, ele já vinha crente. Porque quando ele sai da casa do pai, ele sai para servir a Deus. Então, quando ele chega em Harã, ele já chega decidido e livre para seguir a Deus. O pai dele agora, da direção, era Deus. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Ele já pintou os cananeus. Os cananeus eram a descendência de Cão, filho de Noé. Filho de Noé o tratou como servo e determinou que ele fosse servo. E apareceu ao Senhor Abraão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificarei ali um altar ao Senhor, e ele lhe aparecerá. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente. Então ele tinha ocidente e oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo para a banda do sul. Uma coisa, nós aprendemos aqui, ele foi sacerdote. Ele apresentou o altar. Com quem ele aprendeu a apresentar o altar? Com seu avô Noé. Então, a descendência de Noé, que ia temer a Deus e que temia o Senhor, não confiava em idolatria, já era sacerdote. Então, Abraão apresentou a sua casa porque ele já havia saído. Quando ele encontra os cananeus na terra de Canaã, a terra de Canaã, segundo o mapa, ele saiu de Ur dos Caldeus e habitou em Harã. Então ele seguiu o rio Hidekel, que é o rio que liga os 3 rios do Jardim do Éden. Então, quem quiser localizar o jardim, tem que ir para esse rio. Então, o que ele fez? Ele sai da região que Ur dos Caldeus era mais adiante de Babilônia. Então, ele vem, habita em Harã e ele segue o rio Hidekel. Quando ele chega na trajetória do rio Hidekel, o que Deus diz para ele? Você vai habitar em Canaã. Canaã é a região onde estava situado o juízo de Deus. Mas quem habitou em Canaã? Os cananeus. O filho que Noé deserdou da bênção e colocou como servo. Então o que aconteceu? Deus disse para ele ir para Canaã. Mas lá já estavam então os cananeus, que era a herança do filho da maldição de Noé. Entenda bem como as coisas de Deus é perseguida. Então quem tinha ido habitar o lugar de Deus, que Deus queria habitar com Abraão, e queria lá fazer o juízo, que lá é a região do Jardim do Éden, aquela região de Jerusalém é a região do Jardim do Éden, por causa dos rios que seguem. Então, o rio Hidekel tem promessa no juízo final. Então, o rio, ele vem lá de cima de Babilônia e passa, quando ele chega no final do rio, perto do mar, ele divisa com os rios do jardim. E lá foi onde ele destruiu duas cidades, Sodoma e Gomorra, no tempo de Abraão. É lá que tem muito ouro que havia na época. Então, Deus fez isso porque lá na eternidade vai estar uma memória do que foi a criação dos filhos da eternidade. Vão ter uma memória lá. Com certeza não é nessa que nós estamos vendo visualmente. É na espiritual, na que Deus transladou como Jerusalém. Porque na Jerusalém celestial, ela tem tudo o que aconteceu aqui na criação. Então, o novo céu e a nova terra, certamente vai ser dessa terra, mas ela vai estar, vai estar sobre o trono dessa nova criação, é Jerusalém. E essa Jerusalém
Deus, antes de lhe dar o filho, lhe chama de pai das nações. Então a introdução vai tratar sobre o pai das nações, que não tinha filho, da própria esposa, mas trazia um sobrinho. Então, Abraão ele herdou uma personalidade muito íntegra de um ser humano, de um pai de família. Apesar de não ter família, ele era um homem direito. E aos 75, Deus achou graça em chamar Abraão, porque Deus poderia ter chamado Abraão com 12 filhos. Ah, mas Deus não chamou Abraão sem filho, como pode? Então Deus chama Abraão para lhe dar o filho do impossível trazer a nação. Então isso é uma grande obra, isso é uma grande obra. Por isso Abraão, ele toma toda essa patente da história da fé, porque ele não tinha filho, ou seja, ele não era família, ele era casado apenas. E com 75 anos, já ancião, num momento do improvável, Deus chama ele com Sarai, sua mulher, já de cabelos brancos, para serem pai dele. Então, dentro de um improvável, foi que Deus conseguiu escolher. Tirar e levar para Canaã, quando Canaã já tinha sido habitada pelos cananeus, pessoas erradas, da qual Deus seria preciso declarar guerra aos cananeus e os desfazer, destituir da terra como vida, para habitar a promessa de Deus e a salvação do homem em Abraão. Então tem toda uma escadaria de elevação e de conhecimento sobre uma figura como essa. É o ponto 1, Deus chama Abraão, a separação do homem, Abraão, eu acabei de falar, a separação desse homem, por que foi Abraão, se Abraão não tinha família? Então ele chama para o impossível, ele chama para o improvável. Abraão, ele seguiu a direção de Deus, pelo Espírito de Deus que falou com ele, falava com ele, como eu estou falando, boca a boca, e ele seguiu a região. No mapa ele seguiu os rios, então Deus manda ele para o rio Ezequiel e localizar a região de Canaã, e ele habita em Arã, e de Arã ele desce. Então quando ele desce com a família, vem a promessa foi a nação e o filho. Então esse momento era de Abraão. Abraão ele recebe duas promessas grandíssimas. A primeira é de ser pai de uma grande nação, como se ele não era pai de ninguém. Filho tinha, a mulher estéril e velha. Então tudo isso são choques da fé. E Deus precisa chocar a fé, ou seja, gerar do improvável, senão o inimigo a invade, a copia, a devora. Então, quando eu penso que Deus ia tirar um homem para Canaã, que era o jardim, a região do jardim, eu penso que Deus foi perseguido. Então ele pega logo um pai sem filho para fazer o impossível. Porque se ele não for pelo impossível, pelo improvável, ele não tem silêncio e o inimigo vê qual é a dele e começa a agir. Então Deus, para fechar para o inimigo e agir, ele vem nesse caminho. Então a travessia é bem complexa. E quando ele vem sem filho, Deus diz, eu vou te dar um filho. Mas como? Se Sara já está velha. E Deus disse, Abraão, eu vou te dar um filho. E ele creu. Não disse mais nada. Simplesmente seguiu. E aí vai para Canaã, onde Deus estava te dando a direção. E quais seriam as bênçãos de Deus para Abraão? Abraão, ele foi trocado o nome com 99 anos, ele era chamado de Abrão, então Deus trocou para Abraão. Quando ele segue com a esposa, ele leva uma fazenda e ele leva um sobrinho louco como amigo. E tem Damasceno de Eliezer, que é um criado muito próximo, pela qual ele achou que ia ser o filho. Então, o que acontece? Abraão ele vai para a escassez, porque ele não tem lugar certo de habitar. E ele habita em Arã. É em Arã que Deus levanta o altar? Não, não foi em Arã que Deus mandou ele levantar o altar. Em Arã ele serviu a Deus como sacerdote, e pela voz de Deus, pela direção. Mas ele edifica o altar mesmo em Canaã. Então, quando chega em Canaã, ele edifica o altar. De Arã, a terra teve muita fome. A fome era a escassez de um processo de como que um homem como Abraão, que sai sem nada, sem saber para onde vai, com uma família, sem filhos, apenas um sobrinho, pode ter como ter alimento, se ele não tem estabilidade ainda. O que ele faz para conseguir chegar nesse lugar que Deus estava mandando ele ir? Ele desce para Arã. De Arã, com Ló, seu sobrinho, eles descem para o Egito. O que
estava pegando meio de como chegar em Canaã. Então ele não se estabilizou no Egito, ele entrou no Egito sobre um perigo, sobre um desafio, mas entrou como refúgio. Por quê? Porque ele não podia não ter fome, ele não podia não passar fome numa terra de dificuldade. Então ele estava sem sociedade, ele integra na sociedade egípcia porque ele estava seguindo a voz de Deus, ele estava em obediência, e ele estava sob uma direção que era chegar em Canaã. Após o Egito, onde ele é abençoado por Deus no Egito, quando ele entra na sociedade egípcia, quando ele se associa, ele imediatamente é abençoado e ele adquire ouro, adquire coisas valiosas e adquire condição de sair e encarar o deserto e formar a sociedade que Deus estava mandando ele formar. Então o que acontece? Com um problema com Sara, o faraó manda ele embora. E já era a hora dele ir. E aí ele habita Canaã e lá edifica o altar no monte Moriá, que é onde está situada a cidade de Abraão até o dia de hoje. O que eram aquelas terras do templo? Nada. Aquelas terras não eram nada. Não era nada. Então o monte ele não era situado em um lugar cheio de ouro e rebrilhava sobre uma cortina, né, como um monte, como as Campinas Antárticas do gelo. Ou seja, ele não tinha nenhum destaque, ele era somente a localidade, o lugar Canaã. Quando ele chega em Canaã, que ele edifica Moriá, que Deus fala com ele e lá prepara o cordeiro, ele habita ali mesmo, na caverna da rocha. Ele faz ali a sua casa. A bênção ali cai sobre ele. A bênção cai sobre ele. Mas o que aconteceu? A sociedade de Abraão não era uma sociedade qualquer. Não era filho qualquer. Nem o filho da escrava pode se tornar sua sociedade. Ele teve que despedir, porque só ia ficar a sociedade de Isaac. E foi o que ele fez. Ele, quando para e chega em Canaã, ele enriquece e Deus abençoa, e ele lá tem um filho. Quando ele tem um filho, Deus lhe dá o filho, a promessa veio com 75, Deus deu mais 75 para ele criar o filho, Isaac, casar. Então Sara tem um filho, habita com o filho até os 25 anos do filho e falece. Então Abraão fica com o filho. E Abraão gera todos os outros filhos fora Ismael. Mas todos os outros filhos de Abraão não tinham nenhum valor para a sociedade de Canaã, a sociedade hebraica, a sociedade judaica. Não existia o judá ainda, mas existia o hebreu. Hebraica, Hebron, Canaã. Então era Isaac quem ia gerar esse pai de grande nação. Fartiei pai de grande nação. Até Ismael, que atropelou o plano de Deus, tropeçou na promessa, Deus mandou retirar.